Olá, turmas, tudo bem? Professora Patrícia, juntamente com a professora Fernanda Alves, professoras de Educação Física dos terceiros anos. E nessa nossa videoaula aqui eu irei explicar para vocês um pouco sobre a nossa atividade de Educação Física, que também é uma atividade de revisão, tá bom? É importante que antes que vocês comecem a responder, vocês assistam a videoaula, que será também disponibilizada para todos vocês, como também as apostilas que foram colocadas no app da escola, tá? Tem que fazer aquela leitura, tem que assistir a videoaula para poder responder à atividade que está sendo proposta para vocês, tá bom? Então, como vocês podem ver, aqui o conteúdo é lutas, né? É importantíssimo que vocês coloquem o nome completo de vocês, tá? E a data. Turmas, aqui está os terceiros anos, que são as minhas turmas. Mas no formulário da professora Fernanda, virá também o terceiro C, D e G, tá bom? Na questão 1 aqui, vocês vão responder de acordo com o texto, tá bom? Antes que as lutas pudessem se tornar em atividades esportivas, como elas foram utilizadas pelas civilizações antigas. Aí vocês estão vendo aqui um pequeno texto, né? Que vai dar assim uma pequena introdução para vocês entenderem melhor o que está sendo proposto aqui abaixo, tá? As lutas esportivas. No início da civilização humana, as lutas eram atribuídas à questão de sobrevivência, ao exercício físico e ao treinamento militar. Por muito tempo, a luta era uma atividade apenas de defesa e ataque pessoal. Todavia, com o surgimento de outras necessidades e o desenvolvimento de novas técnicas, o ser humano atribuiu outro significado às lutas e hoje assistimos a um processo de esportivização das mesmas. Então, através de toda a leitura do material que foi disponibilizado para vocês, da videoaula que foi explicado, vocês vão marcar aqui as opções corretas, de acordo com todo o material estudado, tá bom? Marque as opções corretas. Lembrando, turmas, que é mais de uma, tá? São as opções corretas, tá bom? Na questão 2, qual é a entidade internacional responsável pela organização e regulamentação das práticas de lutas esportivas, também chamada de wrestling, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês uma pequena introdução também, falando um pouco sobre esse conceito aí das lutas esportivas, né? Que entidade faz parte e é responsável da organização, tá bom? De regulamentação dessas práticas esportivas. E aqui tem. A luta é caracterizada por possuir movimentos de combate a longa e curta distância. As de longa distância incluem empurrões, socos, defesas, imobilizações, dentre outras ações. Já de curta distância, engloba o uso de aparelhos como lanças e espadas. Atualmente, a Federação Internacional de Lutas Associadas, FILA, estabeleceu 6 estilos internacionais, e eles são denominados como a luta de praia, livre, de combate, grego-romana, corpo a corpo e o sambo. Aí o que eu quero que vocês digam a mim aqui? Vocês vão marcar em alternativa que está dizendo corretamente qual é a entidade, internacional responsável pela organização, tá? E regulamentação das práticas de lutas esportivas, tá bom? Apenas um aqui, tá, gente? Terceira questão diz assim:
Sobre a luta e artes marciais, assinale a alternativa correta. As artes marciais e as lutas possuem alguns aspectos que as tornam diferentes. As lutas consistem no combate direto com o adversário, já que as artes marciais diz respeito às técnicas de lutas desenvolvidas para utilizar em batalhas, no intuito de defender um povo ou uma nação. No entanto, com o uso de armamentos de fogo, essa modalidade passou a perder a função para esse fim. Porém, o termo continuou em utilização. O taekwondo, assim como o judô, karatê, o muay, o tai, o esgrima e dentre outros desportos, são exemplos de artes marciais. Aí aqui também, gente, vocês vão dizer sobre a luta e artes marciais. Nós podemos dizer que é correto afirmar qual aqui dessas alternativas. Também é apenas uma, tá bom? A quarta questão diz assim: em uma luta esportiva, é possível concluir que um atleta se torne vencedor após o quê? Após o que deve acontecer para concluir que esse atleta se tornou um vencedor de uma luta esportiva, tá bom? Quinta questão: quais são as características fundamentais das lutas? Marca as opções corretas. Gente, aqui também tem mais de uma, tá? Vocês vão marcar aqui quais são as características fundamentais das lutas. Sexta questão, funções das lutas. Ao longo da evolução humana, as lutas tiveram várias funções e aplicações para o homem. Podemos dizer que as 4 funções das lutas são, e vocês vão aqui, dar uma olhada e dizer quais são as 4 funções das lutas, ok? Sétima questão. Assinala as opções que são apenas esportes de combate. Assinala a opção que são apenas esportes de combate. A oitava, defina lutas distantes mista, tá? Apenas uma também aqui, gente, vai definir lutas distantes mista, tá? Apenas uma alternativa aí que vai dizer para vocês qual é a correta. Precisa, turmas, ler o material. É importante que vocês assistam a videoaula para poder vocês concluir a atividade com sucesso, tá bom? Como podemos classificar as lutas? Nona questão. Como podemos classificá-las, né? E aí também passa a ser mais de uma, tá? Eu quero saber aqui como nós podemos classificar as lutas. A nossa 10ª e última questão da nossa atividade de revisão. Leia e em seguida responda as questões. É importante ler o texto, tá? Conceito e importância das lutas. Antes de se tornarem esporte, as lutas ou as artes marciais tiveram 2 conotações principais. Eram praticadas com o objetivo guerreiro ou tinham um apelo filosófico como concepção de vida bastante significativo. Atualmente, nos deparamos com a grande expansão das artes marciais em nível mundial. As raízes orientais foram se disseminando, ora pela necessidade de luta, pela sobrevivência ou para a defesa pessoal, ora pela possibilidade de ter as artes marciais como própria filosofia de vida. Está aqui a fonte de onde foi retirado o texto, e aí vocês vão aqui embaixo, ler as seguintes assertivas sobre o texto. Primeiro, originalmente orientais, as artes marciais têm por principal propósito a defesa pessoal. Segundo, antes de serem concebidas como esporte, as artes marciais se respaldavam na necessidade da luta pela sobrevivência. E terceiro, o texto apresenta as finalidades da prática das artes marciais. Está correto somente o que se afirma em. Aí vocês vão marcar, gente, aqui apenas também uma opção, tá bom? Em seguida, vocês vão vir aqui e enviar para mim e para a professora Fernanda, tá?
Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido. Se caso surgiu assim alguma dúvida com relação a alguma questão aqui, voltem o vídeo, tá? Revejam com calma. Vale ressaltar que é importantíssimo que vocês façam o estudo das aulas primeiro. Assista as videoaulas, tá? Assistam todo o material que foi disponibilizado para vocês no YouTube, como também no app tem lá todo o material impresso para vocês fazerem um download para ter sucesso na nossa atividade, na nossa avaliação, tá bom? Por hoje é só. Até a próxima aula, se Deus quiser.